Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você já passou por um momento tão difícil que sentiu que não tinha saída? Pois é exatamente assim que os Salmos de número 116 nos ensina. Que Deus nos ouve, nos salva e nos dá motivos para viver com gratidão. E hoje vamos mergulhar nos Salmos de número 116 e entender o seu significado, o seu contexto e como ele pode transformar a sua vida. Fique conosco até o final. Você já experimentou um livramento de Deus? Compartilhe aqui nos comentários a sua experiência com Deus. Vamos fazer uma breve explicação sobre o contexto dos Salmos de número 116. Ele faz parte dos Salmos Hallel, ou seja, do Salmo 113 ao Salmo 118, um grupo de cânticos tradicionais usados nas festas judaicas, especialmente ali na festa da Páscoa. E esses salmos eram recitados pelos israelitas para celebrar os feitos poderosos de Deus, especialmente a libertação do Egito. Embora o autor dos Salmos de número 116 não seja identificado, muitos estudiosos acreditam que ele foi escrito após o livramento pessoal, possivelmente de uma doença grave ou uma situação de perigo mortal. O tom do salmo é pessoal e emotivo, refletindo a experiência de alguém que esteve à beira da morte e foi salvo pela graça de Deus. Além do contexto individual, esse salmo também reflete a história do povo de Israel, que enfrentou diversas crises ao longo de sua jornada desde o Egito até ali o exílio, e assim pode ser interpretado tanto como um testemunho pessoal quanto como uma oração coletiva de gratidão e confiança em Deus. O versículo-chave dos Salmos é o versículo de número 1, que nos diz: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Estes Salmos de número 116, ele contém alguns versículos e eu quero ler somente os dois primeiros versículos. Salmo 116, ele contém 19 versículos, mas vamos meditar aqui como versículos chaves, o versículo 1 e o de número 2. O título nos diz assim: Amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. O verso 1: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Verso 2: Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Vou repetir essa parte final do verso 2. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Podemos fazer aqui uma análise dos Salmos de número 116. A primeira é a declaração de amor e confiança em Deus, que são os dois primeiros versículos que nós lemos. Vou repetir o verso 1. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Vejam só que o salmista vai dizer: porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto eu viver. É o verso de número 2. Aqui o salmista expressa o seu amor por Deus como resposta ao cuidado divino. Ele reconhece que Deus não é diferente ao sofrimento humano, mas ele ouve o clamor
dos aflitos. E a frase inclinou para mim os seus ouvidos sugere uma imagem, vejam só, uma imagem de que Deus se abaixa para ouvir e atender a oração do salmista. É como um pai amoroso, imagina aquele pai amoroso que se aproxima do filho, ele inclina para ouvir ali a petição, o pedido do seu filho. Isso ele destaca o caráter pessoal e acessível de Deus. Uma explicação é que esse trecho nos lembra que podemos recorrer a Deus em todas as circunstâncias. E Ele não apenas ouve, mas se importa com a nossa dor. E eu te faço aqui uma pergunta. Você acredita que Deus ouve a sua oração? Comente aqui, sim ou não, se você crê e acredita que Deus ouve e atende a sua oração. O verso de número 3 e 4 fala da angústia e o clamor pelo livramento. Vai nos dizer assim, cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Verso 4, então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Vejam só, ele pede livramento. Aqui o salmista descreve o desespero profundo que ele enfrentou. E ele usa imagens intensas e poéticas para mostrar a sua situação. Quais são essas imagens, por exemplo? Ele fala do laços de morte me cercaram. Indica que ele se sentia preso e sem saída. Tem momentos que nós nos sentimos assim. Ele fala da angústia do inferno ou do Seol se apoderaram de mim. O Seol, na cultura hebraica, era a morada dos mortos. E essa frase sugere que ele sentia estar à beira da morte. Então ele sentia esse estar à beira da morte. E ele vai dizer que caí em tribulação e tristeza. Mostra um estado de aflição mental e emocional intensa. Quantas vezes nos sentimos assim? Caímos em tribulação, em tristeza, e o nosso estado emocional e mental fica intenso. E diante dessa angústia, ele invoca o nome do Senhor. Essa é uma atitude de total dependência e reconhecimento que só Deus pode resgatá-lo. Ao aplicarmos aqui uma lição, esse trecho nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis, devemos confiar e clamar a Deus, pois Ele responde aos que o buscam. Do verso 5 ao verso 7 vai falar o caráter de Deus e a sua resposta ao clamor. Olha só o que nos diz o verso 5 ao verso número 7. Piedoso é o Senhor e justo, como o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Interessante que o verso 5 ele diz, o nosso Deus tem misericórdia. E o salmista agora muda o tom e exalta o caráter de Deus. Ele diz que é piedoso e misericordioso. Deus cuida dos necessitados e não abandona os aflitos. Por isso que ele vai dizer que o nosso Deus é um Deus piedoso e misericordioso. Ele diz que é justo, ele age com retidão e atende aos que clamam por socorro. Ele vai dizer também
e da forma dizendo: guarda os simples. A palavra simples refere-se àqueles que são humildes e dependem totalmente de Deus, são dependentes de Deus. Após experimentar o livramento divino, o salmista se dirige à sua própria alma dizendo: volta, minha alma, não é isso? Volta, minha alma, para o teu repouso. Ele percebe que pode descansar, pois Deus cuidou dele e supriu toda a sua necessidade. Nós temos aqui uma explicação para esses versos, que quando confiamos em Deus, podemos ter paz interior, mesmo depois de passar por tempos difíceis. Essa paz reina interiormente no nosso coração e repousa a nossa alma. Exemplo prático: você já esteve em uma situação sem saída e viu Deus agir de forma milagrosa? Do verso 8 ao verso de número 11, ele vai falar da ação de graças pelo livramento. Olha só o que nos diz o verso 8 ao verso 11. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Vejam só, todo homem é mentira. Aqui o salmista reflete sobre 3 áreas onde Deus o libertou. 3 áreas onde Deus o libertou. A primeira é o livramento da morte. Deus preservou sua vida. A segunda, enxugou suas lágrimas. Ele experimentou consolo emocional. E a terceira, evitou sua queda. Vejam só, evitou sua queda. Deus deu força para o salmista continuar firme. Ele declara que continuará andando com Deus, ou seja, na terra dos viventes, como um testemunho de gratidão. E a frase "todos os homens são mentirosos" pode indicar que, no meio do desespero, ele percebeu que não podia confiar nos homens, mas somente em Deus. Naquele meio de angústia, de desespero, de solidão, ele entendeu que ele só poderia confiar em Deus. E aplicamos esta lição que quando Deus nos livra, nossa resposta deve ser andar em fidelidade e testemunhar o seu poder. Isso é maravilhoso. O salmista nos dá aqui grandes lições de confiar no nosso Deus. E do verso de número 12 ao verso de número 19, nós temos a resposta do salmista, ou seja, gratidão e compromisso. Veja o que diz dos versos 12 ao verso de número 19. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte de seus santos. Ó Senhor, de veras sou teu servo, filho de tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao
Senhor. O salmista reflete como ele pode retribuir a Deus. E ele conclui que a melhor maneira é, primeiro, tomar o cálice da salvação. Isso pode significar tanto celebrar a salvação, quanto também como ações de graças, quanto renovar a sua aliança com Deus. Invocar o nome do Senhor. Continuar vivendo uma vida de oração e adoração. Pagarei os meus votos ao Senhor. Ele reconhece que precisa honrar com os seus compromissos espirituais. E ele precisa honrar isso publicamente. E vejam só que no verso 15 traz uma declaração profunda e que a qual nos faz meditar. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Isso sugere que Deus valoriza a vida daqueles que o servem e que a morte do justo não é em vão. O Salmo termina reafirmando sua disposição de adorar e servir a Deus. Vejam só, essa disposição. E ele fala isso, que ele quer adorar e servir a Deus publicamente, no templo e na congregação. Fazemos aqui uma conclusão deste estudo do Salmo 116 e uma aplicação espiritual e teológica. Deus ouve e responde às orações. Nas crises ou nos momentos mais difíceis, devemos clamar a Ele e não confiar apenas nos homens. É isso que o salmista diz. Temos que clamar a Deus e não colocar a nossa confiança apenas nos homens. O livramento de Deus deve gerar gratidão e compromisso em nossas vidas. Temos que ser grato a Ele. Nossa adoração não deve ser apenas individual, mas o salmista diz que a nossa oração ou a nossa adoração deve ser também pública e comunitária. E eu quero trazer aqui um momento de reflexão e um convite para você. Se este salmo falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: Deus me ouve. Vejam só, escreva assim: Deus me ouve e me livra. Se este vídeo falou com você, se este salmo falou com você, escreva dessa forma: Deus me ouve e me livra. E se você deseja aprender mais sobre a palavra de Deus, inscreva-se aqui em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, para não perder nenhum estudo da palavra de Deus. O meu agradecimento mais uma vez por você ter ficado até aqui nos acompanhando. Que Deus continue abençoando a você, sua casa e toda a sua família. Até a próxima e um grande abraço.